Eu quero já começar esse vídeo com um preceito moderador. Mindset, poder mental, são conceitos que foram banalizados. A coisa ficou boba, vamos dizer assim. Ficou meio mágico. Eu me lembro de ler aquele livro O Segredo, acho que é esse o nome. E assim, a coisa que mais ficou marcada na minha cabeça daquele livro foi do cara me falar que ficou imaginando aparecer um cheque na caixa de correio e um dia o cheque chegou. Aquilo pra mim foi muito absurdo. Eu devia ter parado de ler o livro naquele momento. Eu não parei, eu li até o final, mas isso não sei quantos anos tem isso. E a única coisa que ficou gravada na minha cabeça daquele livro foi isso. Do cara falando pra tu imaginar que chega um cheque no correio e um dia o cheque chegou. Para mim, isso é a banalização desse conceito, desse termo ao extremo, porque é querer te dizer que as coisas são fáceis, é querer fazer você acreditar em coisas fáceis, quando na verdade a coisa não é bem assim. Então, feito esse preceito moderador, dito isso, que infelizmente esses termos estão banalizados, sim, esse vídeo é para falar sobre mentalização. Eu quero falar de erros que eu já cometi nas minhas mentalizações, resultados que eu já tive com elas, e espero lançar luz para você de como fazer isso de um jeito pé no chão, tá? Sem esperar mágica, mas fazer isso de forma consciente, de forma focada, vamos dizer assim, e de um jeito que vai gerar resultado porque você vai acreditar, tá bom? É simples assim. Você vai fazer a coisa de um jeito pé no chão, você vai acreditar no que você está fazendo, você realmente vai gerar um efeito de mudança na sua forma de pensar, na sua forma de enxergar o mundo, as coisas, sua rotina, e isso eu acredito sim que vai fazer com que você tenha resultados diferentes, porque foi assim comigo. Então, para a gente começar isso aqui, eu vou te contar uma experiência muito marcante que eu tive de mentalização. Eu tive resultado com isso, você vai ver que interessante. A partir dali a gente vai começar a tirar 3 grandes erros que eu cometi e que você pode estar cometendo. Ou que você pode cometer caso queira treinar mentalização. Eu espero que o microfone esteja conseguindo bloquear o barulho da furadeira. Tem um vizinho fazendo obra, mas é isso. Morar em prédio faz parte. Vamos lá, vamos começar. A grande experiência marcante que eu tive de mentalização foi quando eu fui estudar para concurso. Eu estava na faculdade na época, eu fazia estágio na companhia elétrica aqui do estado onde eu moro, e enfim, era um estágio vespertino, eu estudava de manhã na época, e o meu pai, ele foi bancário a vida toda, ele aposentou no banco. E ele sempre quis que eu trabalhasse no banco, e eu, na época, também não tinha nenhum plano melhor, então me parecia uma boa ideia. Porém, eu vi o tanto que meu pai labutou a vida toda. Eu vi o tanto que foi difícil, que foi sofrido, que as jornadas eram intensas, e eu tinha uma grande noção do quão estressante é o trabalho numa instituição financeira. Então, o que eu pensei? Bom, eu não tenho nenhum plano melhor do que ir para o banco, mas eu posso ir para o banco com estabilidade. Então eu pensei, vou fazer um concurso bancário. Então tínhamos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tinha essas duas opções. Então naquela época, do nada, tá? Mais ou menos do nada, né? Porque como meu pai era bancário, como tinha essa tradição de família já, eu já tinha feito concurso para esses dois bancos várias vezes, mas assim, sempre, vou fazer, pum, e nada acontecia, né? Obviamente, não estudava, não me dedicava, então vou fazer de qualquer jeito, não passava. Eu esperava passar por um milagre e isso nunca deu certo. Até que um dia, eu tava mais pro fim do que pro começo da faculdade, não me lembro exatamente quando foi o ano que eu tomei essa decisão, mas eu pensei, poxa, eu vou fazer esse negócio dar certo de verdade. Agora vai ser para valer. E aí eu peguei, dei uma entrada na internet, pesquisei os editais do concurso, e eu percebi que tinha um padrão. Todo ano tinha concurso do Banco do Brasil, todos os anos.
Em um ano saía para determinadas regiões e no ano seguinte saía para o restante das regiões. Então todo ano tinha concurso, mas cada vez era para algumas regiões diferentes do Brasil. E quando eu vi isso, eu percebi que, cara, o edital saía sempre no começo do ano. Há alguns anos era assim. E quando eu vi isso, era mais ou menos mês de junho, de julho, e eu vi que no próximo ano, no começo do próximo ano, sairia o edital para a minha região. Quando eu descobri isso, quando eu percebi isso, eu falei, bom, eu vou começar a fazer uma mentalização para eu conseguir passar nessa parada. E já sabendo que provavelmente o meu pai ia ter essa ideia, né? Porque era a ideia que ele tinha, tá? Acho que meus pais são de uma época em que concurso era uma coisa não tão difícil como é hoje. Então meu pai acreditava que eu era inteligente, né? Por que não acreditar que seu filho é inteligente? Ele acreditava que eu era inteligente, que eu podia ir lá fazer a prova e eu passar. Eu já tinha menos confiança do que ele, então eu pensei, pô, eu vou fazer um cursinho. Eu tava fazendo estágio, eu comecei a guardar dinheiro para fazer um cursinho. Mas não existia cursinho para banco com tanta antecedência. Concurso bancário não é uma coisa assim que move tanto o mercado de concurseiros, né? Então, eu comecei a guardar dinheiro pensando no início do ano seguinte. E eu falei, poxa, o que mais que eu posso fazer agora? Eu posso mentalizar. E então eu comecei a fazer mentalização para entrar, para trabalhar no Banco do Brasil em junho. Junho de 2012. Foi isso, foi 2012. O que aconteceu? Como eu tinha esse objetivo, eu comecei a observar as agências do Banco do Brasil. E aí, gente, uma coisa, quando você tem um pai bancário, sabe o que acontece? Você nunca entrou num banco na sua vida. Quando você entrou, você não entrou num banco de verdade, né? Porque você é o filho do chefe, então todo mundo quase que te carrega no colo lá dentro, entendeu? Então eu nunca soube de fato como que é a realidade de um bancário ou de um cliente do banco. Porque eu sempre estive ali meio que de visita. E aí, Banco do Brasil nunca tinha entrado na minha vida, eu nunca tive conta lá, minha conta sempre foi o banco que meu pai trabalhou, que era o Bradesco. E aí um dia eu peguei, entrei no Banco do Brasil e dei uma olhada, dei uma especulada ali na agência. Não podia parecer um bandido, né, também. Mas dei uma olhada, falei, tá, beleza, saquei. Então eu vi que tinha uma pessoa trabalhando no autoatendimento, né? Aquele cara de uniforme, de camisa branca, de gravatinha amarela, pau, seu crachazinho, todo solícito, resolvendo os problemas das pessoas ali. E vi que lá dentro tinha lá um monte de gerente sentado e tal. Beleza. E fui embora. E gravei na minha mente, pô, se eu trabalhar no Banco do Brasil. Eu comecei a mentalizar. Olhando aquilo ali, eu pensei, cara, provavelmente uma pessoa que acabou de passar no concurso vai trabalhar aqui fora. Porque lá dentro deve ser um gerente de conta, deve ser o gerente da agência. E o cara que está aqui fora é que deve ser o cara que acabou de passar no concurso. Eu imaginei isso, tá? Depois eu descobri que estava errado, mas foi o que eu imaginei. Então, tendo isso em vista, eu comecei a mentalizar eu trabalhando naquela sala de autoatendimento. Comecei a mentalizar aquilo ali. Então, todos os dias, eu chegava no final do dia, à noite, eu sentava ali em posição de meditação e começava a imaginar e visualizar eu trabalhando na sala de atendimento. Como que ia ser minha rotina, como que ia ser meu dia a dia de trabalho, como que eu ia ajudar as pessoas, que eu ia ser solícito, que eu ia ser atencioso, que eu ia ser educado, que eu ia fazer um bom trabalho. E eu ficava mentalizando isso de novo, de novo, de novo, de novo, sem parar. E eu fiz isso todos os dias. Chegou janeiro, o edital foi anunciado. Ou saiu o edital. Não. Chegou janeiro, o edital foi anunciado. No dia 28 de fevereiro de 2013, ia começar um cursinho. Não, é isso mesmo. Em janeiro saiu o edital. Tô lembrando, tá, gente, de cabeça. Em janeiro saiu o edital. E no dia 28 de fevereiro de 2013, ia começar um cursinho preparatório para a prova do Banco do Brasil, que ia acontecer no dia 28 de abril de 2013. Eu lembro que tinha exatamente 2 meses. Ainda teve um carnaval aí no meio, que eu fiquei estudando. E beleza.
E eu comecei a fazer o cursinho, tinha o dinheiro guardado, fui lá, estudei à tarde, toda a tarde eu estudava, de manhã eu estava na faculdade, à noite eu estava praticando yoga. Era aluno nessa época. E foi isso. Foi essa a minha jornada. Fiz a prova, fui bem, tive um ótimo resultado, gabaritei uma parte importante da prova, que era a parte de conhecimentos bancários. E nisso, continuei mentalizando. O edital saiu, eu continuei mentalizando. Eu comecei o cursinho, eu continuei mentalizando todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu fiz a prova, eu continuei mentalizando. Por quê? Porque eu sabia que muitas pessoas faziam a prova, eram aprovadas em boas colocações, mas não eram chamadas, porque era um concurso de cadastro de reserva. E aí saiu o resultado, eu passei em 9º lugar e eu continuei mentalizando, porque eu sabia que não necessariamente eu seria chamado. Eu não parei de mentalizar, eu continuei, até que um dia veio a ligação me chamando para o curso de formação. E do curso de formação eu fui para uma agência e comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar em junho, se não me engano foi isso. A prova foi em abril, demorou 30 dias para sair o resultado da prova, saiu no final de maio. No final de junho, eles foram chamar a primeira leva de pessoas para começar a formação para tomar posse. E eu estava nessa primeira leva. Para você ter uma ideia dessa questão do cadastro de reserva, a minha irmã fez o mesmo concurso, passou em 27º lugar, 2 anos se passaram, o concurso venceu e ela não foi chamada. E eu em 9º lugar fui chamado, em junho, tá? Pra você ver como que a coisa era delicada. E só depois que eu fui convocado, só depois que eu fiz o curso de formação e fui para uma agência, quando eu entrei na agência o primeiro dia, tomei posse, passei o período de experiência, aí sim eu parei de mentalizar. Então perceba, eu fiz mentalização todos os dias, disciplinadamente, durante mais de um ano, tá? E eu só estudei durante 2 meses, tá? Eu estudei de fato durante 2 meses. Mas o processo mental, ele foi feito durante muito mais tempo. E olha só que poderoso que é isso. Eu acredito que eu só me entreguei tanto ao processo, eu só me entreguei tanto aos estudos e me dediquei tanto a fazer aquilo ali. Quando eu digo dediquei tanto, não é dedicar de passar muitas horas, de ficar um ano inteiro estudando, etc. Mas quando eu estava ali para estudar, eu estava 100% focado. Eu estava 100% acreditando que eu era capaz, confiante, sabendo, muitas vezes, escolhendo as matérias que eu ia estudar mais tempo. Fiz isso de forma completamente intuitiva, fiz muito exercício e não sei, gente, eu nunca fui concurseiro, tá? Eu nunca fui o cara disciplinado para estudos. Pelo contrário, eu sempre fui bastante esperto, no sentido de só estudar o que eu acreditava que ia sair na prova, cair na prova, e muitas vezes eu acertava. Às vezes não. Então eu sempre fui muito esperto nesse sentido, mas não estudioso, não dedicado. E com o concurso não foi diferente. E deu certo, deu bom resultado. Eu acredito que nesse processo teve um pouco de intuição, teve muito dessa inclinação mental para o caminho que eu queria chegar, e teve ação efetiva. Eu não só fiquei mentalizando. Chegou o momento que era hora de estudar, eu estudei. Então, para que eu quero simbolizar isso aqui? Por que eu estou contando tudo isso aqui para você? Para você entender que eu tive experiência com mentalização, essa parada funciona, mas não é mágica, precisa de ação efetiva. E por mais que essa seja uma história feliz, dentro desse processo, não só desse processo de um ano, mas de toda a minha experiência com mentalização, ao longo dos tempos eu fui identificando muitas vezes que eu cometia certos erros na mentalização. Se você não sabe, a mentalização ela é uma parte fundamental da prática do yoga. Toda vez que você senta para fazer uma prática de yoga, essa prática inclui mentalização, tá? Então, ao longo dessa experiência com a prática e com essa experiência do concurso, eu cometi vários erros ao fazer mentalização. Então eu vou te contar aqui 3 erros que são mais comuns do que eu imaginava. Conforme eu fui descobrindo que eu estava fazendo errado, eu descobri que mais pessoas faziam errado. E eu espero que isso te ajude a mentalizar de uma forma mais eficiente e mais certeira, e não ficar fazendo cagada como eu fiz, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, acho que é o erro mais básico e mais simples de você consertar. E é um erro que a gente faz de forma inconsciente, que é o seguinte:
você precisa focar no que você quer. Um exemplo bem bobo para você entender. Você não deve mentalizar que você não vai ser mais pobre. Você tem que mentalizar que você será rico. É muito diferente. Quando você pensa em não ser alguma coisa, o seu foco, a sua atenção... Se eu falar para você, imagina você não sendo pobre. Você tende a criar na sua cabeça imagens do que é ser pobre para não pensar nelas. Nessa brincadeira, você passou mais tempo focado em entender o que é ser pobre do que de fato pensando em riqueza. É muito diferente. É a mesma coisa, não vou mexer com dinheiro, dinheiro é pecado. Vamos pensar em felicidade. Você não vai pensar em não ser triste. Se eu te disser não seja triste, você vai. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar o conceito de tristeza em você. Vai começar a mentalizar, imaginar o que é ser triste. Quando eu estive triste? Ah, triste é isso, então eu não vou ser triste. Então, nessa trajetória mental que você faz, você acabou se concentrando na tristeza, que é o que você não quer, tá? Por isso que você deve sempre levar a sua atenção diretamente para aquilo que é o objeto do seu desejo. Então vá direto pensar na prosperidade, vá direto pensar na felicidade, vai direto pensar num relacionamento feliz e por aí vai. Então você tem que sempre colocar a sua atenção naquilo que você quer. Eu acho que esse é um erro que as pessoas cometem um pouco de forma inocente. A gente não sabe muito bem o que imaginar e às vezes se perde nessa ideia de ir nas negativas. Não faça isso. Você precisa focar naquilo que você quer. Por quê? Simplesmente porque é assim que você vai gerar imagens mentais relacionadas àquilo que você quer alcançar. Pensar na negativa, coloca a sua mente para visualizar imagens do que você não quer. E você não quer isso, então para de pensar nisso. Falou para parar de pensar, você vai pensar mais ainda. Mas você entendeu. Esse é o primeiro erro. Acho que ele é simples de entender e simples de corrigir. O segundo erro eu cometi por muito tempo. Eu fiz muita mentalização errada, sem entender. E esse eu peguei até imagens para clarear para você visualizar e tentar entender melhor o que é isso. Vamos lá, eu vou compartilhar com você. Aliás, antes de compartilhar, deixa eu te contar para você fazer o processo mental. Se eu disser para você, imagina você fazendo uma viagem que você sempre quis muito fazer. Imagina você fazendo uma viagem para o exterior. Vou lembrar de um sonho da minha esposa. Imagine você viajando para a Itália, conhecendo a cidade de Roma, indo especificamente lá no ponto turístico da Fontana di Trevi. E você podendo tirar uma foto lá, vendo aquela paisagem incrível que tantas vezes você viu por fotos e agora você está diante dela. Uma verdadeira obra de arte. Quando você pensa nessa cena, você pensou em primeira pessoa ou você pensou em terceira pessoa? Em geral, as pessoas imaginam em terceira pessoa. O que quer dizer isso? Quando eu falei lá, Fontana di Trevi, você imaginou você lá na Fontana di Trevi. Então aqui está o ponto turístico e você imaginou você aqui olhando o ponto turístico. E você está aqui vendo você no ponto turístico. Isso é imaginar em terceira pessoa. Se você imagina o ponto turístico e você está aqui olhando para o ponto turístico, você está imaginando em primeira pessoa. Perceba que se você quer viver aquela experiência, você tem que se imaginar imerso na experiência, ou seja, você tem que visualizar em primeira pessoa. Porque quando você visualiza em terceira pessoa, não é você que está vivendo a experiência, mas é um irmão gêmeo seu, né? É o seu corpo ali, mas não é você que está lá. Você está vendo você vivendo. Entende o conflito disso? Vou colocar uma imagem para você entender. Vamos lá, olha só. Isto daqui é uma imagem de alguém que está mentalizando em primeira pessoa. Tá vendo? O copo de café
está na sua mão. E você vê o copo de café e você vê a sua mão segurando um copo de café. Isso é você visualizar em primeira pessoa, tá? É como se você pegasse a câmera do seu celular, colocasse na frente do seu rosto e fosse vivendo a coisa. Então, quando eu imaginava eu trabalhando no Banco do Brasil, era assim que eu deveria imaginar. Aqui, eu olho para mim e eu estou com aquela camisa branca, que é o uniforme, eu estou com aquela gravata amarela, que é o uniforme, e eu me vejo usando aquela roupa, e eu me vejo lá dentro da agência, e eu me vejo fazendo o trabalho. Seria isso. Deveria ter sido. Da mesma forma, olha só, um outro exemplo. Essa imagem ficou pequena, peguei imagens aleatórias da internet, tá? Então, olha só, mesma coisa, tá vendo? A pessoa está andando de bicicleta, é em primeira pessoa. Qual que é o erro? O que você não deve fazer? Você não deve visualizar em terceira pessoa, olha só. Isso aqui é uma imagem de algum jogo, tá? Eu não sei qual que é o jogo, porque, enfim, eu não jogo. Mas, veja, se você vai fazer uma mentalização e você visualiza isto daqui, você está vendo você fazendo a ação, mas não é você imerso na ação. Isso aqui não produz o melhor resultado. Isso aqui não cria a percepção mental de que você está vivenciando a coisa. E isso é importante. É importante você criar a percepção mental de que você está vivenciando aquela experiência. Por quê? Vamos tentar fugir da banalização do conceito, tá? E vamos tentar nos concentrar na ideia filosófica que existe aí por trás. Vou pegar o conceito lá do yoga. O yoga, eu acho que ele tem um conceito desse processo, desse poder mental, que ele é mais profundo. No yoga, você tem a ideia de condicionamento. E o ciclo dos seus condicionamentos acontecem a partir do seu pensamento. Então, tudo que eu vivencio na minha vida, os livros que eu leio, as notícias que eu leio, os programas de televisão que eu assisto, tudo que você experiencia, tudo que você pega de informação do mundo aqui fora, é captado pelos seus órgãos do sentido e vai sendo guardado na sua mente. Seja no seu consciente, seja no seu inconsciente. Mas todas essas experiências estão guardadas aqui dentro. E tudo isso forma o tal do mindset, o tal do modelo mental. Eu não gosto desse termo, mas é isso. Então tudo isso faz parte da sua mente. Então, essas informações que você colheu do mundo aqui fora, elas formam seus padrões de pensamento. Então, se eu olho para essa xícara, e aqui dentro tem café, e eu penso, café é bom, café é gostoso, café eu tomo sem açúcar, café me deixa desperto, café me deixa produtivo. Todas essas ideias que eu tenho a respeito de café foram ideias que ou eu colhi do mundo aqui fora, ou eu tive a experiência pessoal e cheguei nessa conclusão. E esses pensamentos que eu tenho sobre café me fazem ter desejos. Por exemplo, com esses pensamentos que eu tenho a respeito de café, se hoje eu quero ser mais produtivo, se essa noite eu dormi pouco e quero sentar aqui e gravar esse vídeo para você, eu vou tomar café. Isso me gera um desejo, isso me gera um condicionamento de vir aqui pegar o café e beber enquanto eu gravo o vídeo para você. Amanhã, se for gravar outro vídeo, é natural que eu queira tomar café de novo. Por quê? Por condicionamento, por pensamento, por associação entre café e gravar o vídeo. E assim vai. Então, o que eu quero te dizer com isso? Eu só quero que você observe que tudo que nós fazemos na nossa vida é feito de forma condicionada. E esses condicionamentos, a origem deles é o nosso pensamento. Quando você dedica um momento do seu dia para parar e pensar e concentrar e visualizar os seus objetivos, aonde você quer chegar e o que você quer alcançar, você está exatamente criando um novo padrão de pensamento aqui dentro, e a partir desses pensamentos você irá nutrir desejos diferentes, condicionamentos diferentes, ações diferentes. E é isso que vai fazer você chegar no resultado, tá bom?
Perceba, não é mágico, não é... Uf! Imagina o cheque na caixa do correio e ele chega. Não, não é isso. É você plantando uma sementinha na sua mente, tá? Todo dia planta essa semente, todo dia planta essa semente, todo dia planta essa semente. E chega uma hora que você plantou tanta semente, cresceu tanto essa ideia na sua cabeça, que você passa a desejar fazer o que tem que ser feito. E quando você tem esse desejo, você tem motivação. Isso faz você agir na direção certa. Essa ação faz você chegar no resultado, tá? A ideia de como funciona a mentalização de um ponto de vista da filosofia do yoga seria mais ou menos essa. Foi isso que eu experienciei lá com o concurso. Entendido isso, é por isso que é importante, tá? Você visualizar em primeira pessoa, porque você está semeando a ideia de que você estará lá. Entendido isso, a gente vai para o terceiro e último erro, que é pensar pequeno. Vou voltar para a minha experiência pessoal. Eu mentalizei tanto, eu impregnei tanto a ideia de eu trabalhando lá no autoatendimento, que eu nunca consegui sair do autoatendimento. Eu trabalhei no banco durante 3 anos. O primeiro cargo de um bancário não era para trabalhar no autoatendimento, era para fazer atendimento ao público, era uma outra área ali do banco que trabalhava. Por acaso, na agência que eu cheguei, me mandaram trabalhar no autoatendimento. Eu tinha uma boa desenvoltura para fazer aquilo, por lidar bem com as pessoas ali na entrada, por conseguir ter esse jogo de cintura de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo e conseguir resolver um monte de pequenos problemas. Então eu tinha essa sagacidade, isso não me estressava, e eu não perdia a cabeça com as pessoas, como muitos funcionários acabam fazendo, por questão de estresse e pressão, não estou julgando, mas é o que acontece. Então eu consegui lidar bem com aquela situação. Tão bem a ponto de que eu trabalhei 3 anos no banco e eu nunca consegui sair dali. Então, o meu pensamento, visivelmente, a minha mentalização, ao mesmo tempo que ela me fez chegar lá, ela me prendeu àquele lugar. E hoje eu olho para trás e eu percebo, caraca, eu pensei pequeno. Quando você pensa pequeno, você se aprisiona, você se limita. Então, quando você for mentalizar, pense nisso. Você está simplesmente plantando uma sementinha lá no seu inconsciente, no seu subconsciente, ou no seu consciente. Você está plantando uma sementinha no seu pensamento. Pense grande. Pense no maior objetivo possível. Pense naquilo que você provavelmente não sabe ainda como alcançar. Mas é o resultado ideal. Se você pensar pequeno, você pode se aprisionar. Você pode limitar a sua evolução. Pense gigante. E se você não chegar... Pense tão grande que se você chegar na metade do caminho, você está satisfeito. Tá? Se você não conseguir alcançar aquilo que você está mentalizando, você estará satisfeito. Mas assim você não se limita, você não restringe o seu crescimento e a sua evolução pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você entender a força que a nossa mente tem, o poder mental que nós temos e como que isso não é místico, não é mágico, não é história de faz de conta, não é literatura infantil, tá? Mas é sim algo que você pode usar para alcançar metas, para alcançar objetivos, para fazer mudanças na sua vida. E se você quiser ter cada vez mais consciência da sua mente, dos seus condicionamentos e mudar isso de forma consciente, pratique yoga. Conheça a comunidade Sattva, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Acesse, dê uma olhada, você pode se identificar com a proposta. Vai ser um prazer te ter lá dentro. E claro, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se tem dúvida, deixe o seu comentário e se inscreve no canal. E agora sim, eu posso me despedir de você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.